Amém. Amados irmãos, graça e paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 8. Livro de Jó, no capítulo 8. Nós estamos indo passo a passo no livro de Jó, com todo cuidado. E vendo o livro de Jó, nós temos tido a possibilidade de analisar algumas coisas acerca da alma, do comportamento humano, da atitude de muitos de nós, da nossa humanidade. Hoje não vai ser diferente. Depois que Jó, ele se queixa do Senhor no capítulo 3, se queixa ao Senhor no capítulo 3, os capítulos 4 e 5, o mais velho, fez o que fez, porque não sabe o que ele faz. E ele faz com sua ortodoxia, de forma implícita, acusa Jó de ter cometido pecado e mostra a Jó aquilo que a teologia do momento acreditava, algo chamado justiça retributiva, que é a ideia de que quem faz o mal recebe de Deus o mal, de quem faz o bem recebe o bem na proporção da sua malignidade. Então, agora nós vamos ver a segunda pessoa que, ao observar toda a discussão que ocorreu entre Jó e Elifaz, se intromete a dar também o seu parecer, e em outra ótica, uma ótica muito interessante, não menos polêmica, que pode mexer muito com alguns de nós sobre algum aspecto muito interessante. Bildade, ele vem sem piedade. O texto diz o seguinte: antes, vale a pena saber que Bildade, o nome Bildade significa filho da discórdia. E Bildade vai criticar Jó sob um prisma legalista, afirmando que Deus sempre pune o ímpio, então Jó tem que ser culpado. E para alicerçar mais o seu pensamento, ele vai se apoiar na tradição, na história. O texto diz assim, capítulo 8. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer, senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa do que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: nunca a vi. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam
outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós lemos essa porção da tua palavra lida e te pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito ilumine em nossa alma. Pai, clamamos por esse grande milagre essa noite, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Bildade, como eu falei, Bildade entra sem piedade. Muito provavelmente, e é razoável entender, que Bildade seja mais novo do que o Elifaz. Ele fala em segundo lugar por respeito, só que a partir do momento que ele fala, o argumento de Bildade é um argumento no sentido de tentar mostrar a Jó a seguinte ideia: será que Deus comete erros? Só que Bildade, quando ele começa a falar, ele já vai dando logo, chega para lá em Jó. No versículo 2, você vê que Bildade é mais impaciente do que ele faz. Bildade entra logo dizendo: até quando você vai falar desse modo, as suas palavras são um vendaval. Isso, nesse contexto, Bildade, ele tenta defender a absoluta justiça de Deus, ele vai tentar seguir o mesmo raciocínio dele faz. E qual é o raciocínio? O bem ceifará o bem, o mal ceifará o mal, só que ele vai com força mesmo, sem piedade nenhuma. E aqui preste atenção, sobretudo, os versículos 3 e 4. Versículo 3, Bildade fala uma coisa que é verdade, só que não se aplica ao contexto. Bildade fala: acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Não, só que isso não se aplica a esse caso. E aqui no versículo 4 a gente vê um pouquinho da maldade de Bildade. Por quê? Porque Bildade vai tomar os filhos de Jó como um exemplo daquilo que Jó está sofrendo e vai dizer: quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Ou seja, ele está acusando os filhos de Jó, que morreram, de terem pecado, e a sua punição foi sumaríssima. A punição foi a morte. Uma observação aqui, irmãos. Isso é de uma descortesia e de uma falta de sensibilidade tremenda. Aqueles que são pais aqui sabem. Pode falar de tudo de você, agora quando fala do seu filho, meu filho, aí a coisa engrossa. E aqui a gente vê o caso. De uma forma insensível, Bildade está falando dos filhos de Jó. E a ideia é: se seus meninos morreram, é porque mereceram. Porque se eles morreram, é porque eles fizeram coisa de errado. E foi castigado o mal com o mal. Vocês morreram, eles morreram. Que pai que aguenta uma situação dessa? Eu quero lembrar os irmãos que Jó está chagado, da ponta dos cabelos à unha do pé. Ele tem doenças internas, ele tem doenças externas, ele tem doenças emocionais, ele não consegue dormir, ele está coçando-se num valo, sentado na cinza, com caco de telha, ainda vem um camarada criticar e jogar os filhos, dizendo: olha, eles merecem, foram punidos com a morte, como um exemplo da sua teologia. Isso é de uma falta de sensibilidade absurda, absurda. Segue o texto. Aí ele começa Bildade, ele raciocina da seguinte maneira: Deus, ele não pode ser injusto. Logo, Jó, você e a sua família devem forçosamente estar sofrendo por causa dos seus pecados. E você precisa clamar, implorar por misericórdia. Porque se você está vivo, né? E se tiver vivido com retidão, de fato, Deus vai restaurar você. Veja os versículos 5 e 6. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso,
Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Perceba o versículo 6, irmãos. Se você for íntegro. Irmãos, existem 3 testemunhos sobre a vida de Jó no início dessa carta. E a gente falou aqui, 2 testemunhos de Deus. Deus dizendo que Jó era um homem o quê? Reto, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal. Aí vem ele dizendo, se você for íntegro. O problema, irmãos, é que nós conhecemos esse fato. O homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afasta do mal. Mas aqui a gente começa a ver que Bildade, ele no seu discurso, ele tem certeza que Jó é hipócrita. A gente vai ver isso no decorrer do texto. Bildade, ele entra sem piedade, não respeita, repreende, fala nos filhos mortos de Jó, é legalista na sua ortodoxia, dá uma solução muito simplista, se você está sofrendo, apoiando mais ainda a solução de Elifaz, simplista, ele acredita que Jó é hipócrita, mas ele profetiza sem querer para a vida de Jó. No versículo 7, ele diz uma coisa que realmente acontece na vida de Jó. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Por incrível que pareça, aqui ele falou uma coisa certa, porque o começo de Jó não é igual ao fim. O fim, ele está numa situação duplamente melhor a que ele começou. Segue o texto, os versículos 8 a 13, a gente vê algo fantástico ocorrendo aqui. Bildade começa a se justificar no seu raciocínio. E para justificar o seu raciocínio, Bildade, ele toma pé, digamos assim, ele se posiciona, ele se firma no ensino das tradições passadas. Ele se firma no seu tradicionalismo. Bildade apela para a tradição para validar essa tese da justiça retributiva. Os versículos 8 a 13. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruirão, não lhe falarão, não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer, senão no pântano? Sem água cresce o junco, mal cresce, e antes de ser colhido, seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Veja o versículo 8, irmão. Ele está recorrendo, aliás, ele faz não. Bildade está recorrendo à tradição e à sabedoria humana acumulada. Enquanto ele faz o anterior, ele se apoia na sua ortodoxia e se apoia numa experiência mística. Um vento passou por ele e ele ouviu umas coisas e ficou arrepiado. Bildade, ele se apoia nos ensinamentos das gerações passadas. E ele critica a sua própria geração, dizendo que a sua geração é uma geração que não sabe de nada. Nós nascemos ontem, não sabemos de nada. Ora, irmãos, vamos raciocinar um pouquinho. A gente, nessa geração atual, em tese, sabe no mínimo aquilo que passou pela geração passada, não é verdade? Então dizer que a geração atual não sabe de nada é de uma insensibilidade tremenda. Ele valoriza o passado de forma claustrofóbica mesmo. É certo quando ele diz, os nossos dias são como uma sombra, são rápidos. Aqui a gente vê Bildade defender da ideia
de que os homens são seres de vida breve, ignorantes, recentes do mundo, desprovidos da sabedoria e da felicidade. E aqui ele utiliza duas figuras de linguagem para reforçar não como resposta. Poderá o papiro crescer se não no pântano? Não. O papiro só cresce se for no pântano, porque tem água. Quando retira, ele seca rapidamente. Então, não tem como, não tem jeito. Os versículos 11 e 12 são perguntas retóricas. Isso é o que acontece com todo aquele que se esquece de Deus. A sua esperança não dá em nada. E no versículo 14, que é o próximo versículo, ele diz que a sua vida, ou a vida dele está por um fio. Toda confiança está em coisas frágeis, como uma teia de aranha. Versículo 14. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia e ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. E utiliza mais figuras para ilustrar coisas efêmeras. Dos versículos 16 até 18. O homem é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim, entrelaça as raízes, procura um lugar entre as rochas. O que é que acontece com 18? Quando é arrancada do seu lugar, esse a rejeita e diz, nunca vi. São figuras para mostrar a ideia de que Jó é uma planta viçosa, que foi atingida por uma súbita e inesperada destruição, e que quando sumir, ninguém vai nem lembrar dele. É de uma sensibilidade esse Bildade. Ele reforça a ideia da geração passada, como tendo todas as respostas para tudo, reforça a efemeridade da vida, e ele diz uma coisa, seria porventura a geração passada detentora de todas as verdades absolutas? Eu acho que esse rapaz aí deve estar num conflito terrível de gerações. E para encerrar, a gente vê a força do legalismo dele. Dos versículos 20 a 22, legalismo e brutalidade. Versículo 20, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Ou seja, Jó, se você está fraquinho, está arrebentado aí, eu acho que Elifaz tem razão. Você tem pecado, seus filhos já pagaram, já morreram, a sua vida é efêmera mesmo, você cresceu, mas chegou a hora de ser arrancado. Acabou, rapaz, corra para os braços de Deus. O mais rápido possível. Ele tem ideia clara de que Jó é o hipócrita. Bildade é brusco na sua maneira de dizer a Jó, que Jó é um malfeitor, indiferente, diferente de Elifaz, que utilizou aquela ideia sugerindo, Bildade não, Bildade vai logo na lata. Diz logo clara, e utiliza uma palavra dúbia, que em tese pode ser utilizado de uma forma grotesca. Nos versículos 21 e 22 assim, mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Se ele for reto, se ele for íntegro, que ele acredita que não é. Versículos 22, seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Você vai contemplar isso, se realmente você é o que é. A ideia final é, seria Jó um homem realmente reto? Se você é Jó, o futuro lhe reserva alegrias. Só os ímpios, aqueles que vivem sem Deus, vão conhecer a calamidade absoluta. Irmãos, o que é que nós temos aqui? A grande verdade espiritual, reforçada pela postura de Bildade, é um contexto de uma coisa que é danosa para uma vida de intimidade com Deus. Essa coisa danosa chama-se tradicionalismo.
tradicionalismo. E aqui eu gostaria de que os irmãos prestassem o máximo de atenção possível para que eu não seja mal compreendido ao traçar as marcas malignas do tradicionalismo. Você me pergunta, pastor, em ser uma pessoa tradicional, regrada a princípios, observador de liturgias, ou que não abre mão de certos fundamentos, seria isso uma coisa ruim? Ela é ruim a partir do momento que esse é o único prisma pelo qual você vê a vida. Aí, ao invés de você ser uma pessoa regrada por princípios e traz os princípios de forma saudável, você está aprisionado nas raias do passado e só enxerga como sendo bom aquilo que era no passado e não enxerga nada de positivo que Deus possa fazer na sua vida agora. É isso que acontece com Bildade. Bildade olha para o passado e mostra a Jó e diz que o passado, as gerações passadas, têm grandes lições e que nós somos crianças, não sabemos de nada. A vida de Bildade está totalmente amarrada por um passado que já passou e que não consegue mais enxergar, nem ler com coerência a realidade que está agora. Isso é uma coisa da mentalidade religiosa que pode nos afetar em muito. E aqui eu vou traçar as marcas do tradicionalismo e como isso pode nos afetar na nossa intimidade com Deus. Primeira marca do tradicionalismo é a rigidez de pensamento. Bildade não está com a sua mente mais aberta para nada de novo que Deus queira fazer na vida, reescrevendo, inclusive, na vida deles, uma nova postura teológica. Ele não, ele está com a sua mente olhando apenas para o passado e dizendo, isso é um fator pelo qual eu preciso ler a minha vida na vida inteira. Desconsidera aquele momento, uma total aversão a coisas novas, novos métodos, novos pensamentos. Não, o antigo sim está certo, aquilo sim é que é vida. É como se Deus não pudesse fazer mais nada naquele momento que pudesse surpreendê-los numa revelação progressiva. E a revelação, ela não se encerra aí. Ela está em progresso. E Deus está ensinando que o passado ensina, é verdade, mas nós precisamos ter cuidado, que muitas vezes o Senhor utiliza aspectos do hoje para nos mostrar grandes coisas. Quando o passado se transforma numa bola, num peso, como o sentimento de culpa, ao qual me impede de eu caminhar e ir para frente, esse tipo de tradicionalismo que faz eu olhar sempre para trás, para as mesmas coisas, isso traz marcas negativas, como, por exemplo, a tendência a desprezar as outras pessoas. Jó trata os filhos, aliás, Bildade trata os filhos de Jó como um exemplo terrível, perverso da sua teologia, e como se Jó não tivesse nenhum relacionamento com isso, é os filhos dele. E ele vai dizendo lá, olha, está vendo teus filhos? Morreram porque mereceram. Isso é típico, irmãos, da mentalidade religiosa, não digo tradicional, mas que está entremeada de legalismo e de tradicionalismo. Ele desconsidera a outra pessoa. Ele não é empático e nem é simpático. Ele simplesmente coloca barreiras, tem uma tendência forte a se separar das pessoas, a criticar as pessoas, a apontar o dedão, a ser negativo.
legalista. Eu vou dar um exemplo de legalismo na vida de Cristo e dos discípulos. Em um dado momento, no dia de sábado, os discípulos estavam passando, juntamente com Jesus, por um campo. Eles estavam com fome, e o que foi que eles fizeram? Passaram no campo com trigo, eles meteram a mão, puxaram, sopraram um pouquinho, pegaram um pouquinho do trigo ali mesmo cru, botaram na boca e começaram a comer. Como era um dia de sábado, e no dia de sábado o judeu, ele não trabalha, porque é um shabat, aquilo ali foi entendido pelos fariseus como se os discípulos estivessem ferindo o shabat. Por quê? Porque eles trabalharam, colheram, sopraram e comeram porque estavam com fome. Irmãos, isso é de um legalismo absurdo, colocando a exterioridade da lei acima dos princípios e da vida, que são as coisas mais fortes que o Senhor coloca sobre nós. Legalismo é isso. Eles foram legalistas. E aqui a gente vê uma ortodoxia, uma espécie de legalismo, sendo fundamentado, arraigado, alicerçado, e isso está mais próximo de nós do que muitos de nós pensamos. A gente diz uma coisa de boca, mas vive outra realidade. A gente diz assim, religião não salva, a gente diz porta de igreja não salva, a gente diz título denominacional não salva, mas a gente defende muitas vezes todas essas coisas como se elas realmente salvassem e como se certas denominações fossem o cartório do céu. O tradicionalismo, a religiosidade, o legalismo, ele produz idólatras. Uma idolatria nova chamada denominaciolatria, a idolatria da denominação. E aqui eu vou falar para os irmãos uma situação que eu vivi, uma não, vou falar duas. Situações que eu vivi para ilustrar o que significa denominaciolatria e como ela é sutil. Eu fui convidado por uma igreja aqui na Grande João Pessoa para participar de um congresso sobre louvor e adoração. Eu estava dividindo a mesa para debatermos sobre esse assunto com mais 3 pessoas, entre os quais tinha um que é escritor de livros e é um grande nome nacional da mídia gospel reformada, digamos assim. Produtor de livros, escritor. Irmãos, ele foi chamado para participar da mesa, foi nos dado um tema, nós começamos a falar sobre a questão da adoração, e de forma descontextualizada, desconfortável, mal educada, grosseira, esse rapaz, esse autor, esse homem importante da mídia da gospel, dentro de uma igreja batista, começou a confrontar, enfrentar, dizendo: eu quero que me prove na Bíblia onde é que tem ordenamento de pastora. E começou a desafiar, a discutir um tema que, em tese, era uma coisa que não era fruto daquilo que a gente estava falando. E o que é pior, irmãos, na nossa denominação, na denominação batista, isso já foi resolvido. Isso é ponto pacífico. Essa é a mentalidade legalista, tradicionalista, hipócrita, que muitas vezes se monta revestida de ortodoxia, mas na realidade ele tem dentro dele
coisas terríveis que precisam ser dissipadas para que ele possa ter mais intimidade com Deus e pregar um evangelho com mais graça e mais unção em sua vida. Nesse mesmo evento, pastor Tomás, ele pegou um de seus grandes livros e disse, levantou o livro e disse, aqui eu provo, por A mais B, que no Brasil, até hoje, nós não tivemos um avivamento verdadeiro. Eu provo. Aí eu pensei comigo, com os meus botões, ele é um camarada do nome nacional, que tem muito livro, está na mídia, no Instagram, no Facebook, no Trollbook, está em tudo que é lugar. Eu, coitado, dali de Santa Rita, faço parte daqui do colégio pastoral. O pastor me atura com muita paciência, que esse homem é um homem de Deus, muito paciente. Ali, eu disse, meu Deus do céu. Irmãos, se eu fosse dar uma notícia dessa, se eu chegasse à conclusão bíblica de que até hoje, no Brasil, não passou nenhum vento de avivamento, eu não faria desse jeito não, irmãos. Esse tipo de aviso é para dar assim. Irmãos, infelizmente, eu tenho condições de mostrar para os irmãos, no livro que eu escrevi, que infelizmente, no Brasil, nós ainda não tivemos um movimento de avivamento bíblico. Eu mostraria a mesma coisa, mas com temor no coração e com a vontade de que aqui no Brasil passasse um vento profundo de avivamento e que abençoasse todo mundo. Não é simplesmente vomitar verdades e dizer, eu escrevi e provo para qualquer um que aqui no Brasil a gente não teve, e não sei o quê, para vender livro. Isso é um assunto, irmãos, que se chegar a essa conclusão, a gente tem que falar com amor no coração e com tristeza, para dizer, olha, infelizmente, cheguei a essa conclusão, mas nós precisamos orar, porque Deus pode nos quebrantar, porque Deus pode fazer diferente, mas é aquela mentalidade religiosa, aquele tradicionalismo, aquela ideia de dizer, eu sei. Aquela ideia de que não fazem mais pregadores como antigamente. Irmãos, não pode se fazer mais pregadores como antigamente, porque as nossas gerações percebem as coisas de forma diferente. Eu não posso mudar o conteúdo, mas eu preciso modificar e entender as formas. Existe uma diferença entre forma e conteúdo. O conteúdo do Evangelho, ele não pode ser adulterado, misturado, diminuído, mas as formas precisam ser mudadas, porque as gerações percebem as coisas de forma diferente. O denominacionalismo, o tradicionalismo, ele produz orgulho, um orgulho espiritual, que não é a humildade espiritual esperada do livro de Mateus, no capítulo 5, quando fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes de espírito. Sabe por quê? Porque eles verão. Segunda situação prática, para eu mostrar o tradicionalismo, o legalismo, esses aspectos fortes e que fazem com que o tempo e essas atitudes retirem do nosso coração a intimidade com Deus. Segundo exemplo, eu participei aqui em João Pessoa de um congresso, de um seminário muito importante. E o título do seminário é Um Só Deus, Um Só Povo, Uma Só Tribo, Uma Só Nação. Tudo era só um só. Um só isso, um só aquilo, baseado lá, acho que no texto de Efésios. Ou é de Coríntios, não me lembro.
Quando chegou na hora do louvor, havia uma canção para ser cantada. Eu até expliquei isso ao pastor Márcio. Mas, muitas vezes a gente pensa de um jeito, mas quando vai se expressa de outro. E nas nossas atitudes nós somos sinceros. E matamos a hipocrisia do nosso pensamento. A pessoa que foi fazer o momento de louvor, ele adulterou a letra de uma canção para mostrar sua ortodoxia diante de todo mundo. Era um evento que tinha gente da Assembleia de Deus, tinha gente congregacional, tinha batista, tinha presbiteriano. Estávamos tratando da união, da harmonia. A gente tinha que fazer o quê? Selecionar aquilo que é comum e não se especificar nas diferenças. Aí esse rapaz, que é um pastor, já foi meu vizinho, pessoa muito boa. É possível que aqui na cabeça ele defenda o contrário, mas aqui dentro, na atitude, ele mostrou outra totalmente diferente. Ele foi cantar o cântico, e o cântico é assim: vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele o teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Aí começa. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Aí como é que continua? Mas aquele que a ti escolher. Ele trocou essa parte dessa canção, que é assim, e disse: mas aquele a quem Deus escolher. Os irmãos percebem que quando eu digo, se eu escolho, dá ares de ser uma teologia arminiana, mas se eu digo, se Deus escolhe, dá ares de ser uma teologia calvinista. Agora, irmãos, o fato é que a canção, ela é normalmente cantada como nós cantamos. E quando a gente canta, a gente não leva em consideração isso, não. E naquele momento, esse fator era o menor fator a ser chamado a atenção. Porque ali eu tinha arminianos, eu tinha congregacionais, eu tinha assembleianos, que acreditam piamente que a escolha e a responsabilidade humana no ato salvífico recai sobre os ombros de um homem. Eu não posso, no momento de união, de convergência, onde existem mais verdades que nos atraem do que pequenos pontos que nos distanciam, eu ressaltar isso. Isso é de um tradicionalismo absurdo, isso é uma denominacionalatria. Eu vomito verdades que me afastam do outro e não quero mais diálogo. Irmãos, o que eu estou falando é uma coisa muito séria. Muitas pessoas perdem a intimidade com Deus por causa dessas coisas. Se transformam em legalistas. Por quê? Porque o tradicional ser tradicional é uma coisa muito positiva. Por quê? Ser tradicional é manter coerente e viva princípios, coisas que fazem a minha estrutura. Agora, eu não posso pensar que Deus não possa, em um dado momento, fazer diferença, modificando aspectos do dia a dia ou coisas pequenas que não afetam o conteúdo. E aqui, irmãos, em nome de Jesus, inclusive, eu quero honrar uma pessoa
que, no seu sentido mais amplo e pleno, ele é tradicional, mas não é tradicionalista. Ele não vive o tradicionalismo. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos vivido assim, com moderação e equilíbrio. Eu honro aqui ao meu pastor Tomás José de Aguiar Munguba. Por quê? Porque ele tem buscado ferramentas, ele tem buscado coisas que não alteram a essência e o conteúdo da palavra, mas faz com que esse conteúdo seja acessível às gerações, seja acessível às situações, às demandas. Ele não está preso às raias do passado, mas o passado lhe inspira e ele consegue trazer coisas novas, como, por exemplo, irmãos, os cursos da Universidade da Família, que muito nos orientou. Como, por exemplo, irmãos, o encontro de casais com Cristo. O encontro de casais com Cristo, na época em que foi implementado, havia muitas igrejas que aquelas coisas não se pensava nem chegar por lá. Hoje em dia, aqueles tradicionalismos já foram quebrados, aquelas ideias foram quebradas e o evangelho tem sido falado de forma frequente, constante, em sintonia com as gerações. Nós não podemos perder essa sintonia. É observar o passado com equilíbrio, mas observar, sobretudo, o que Deus tem feito na atualidade. Muitos de nós, irmãos, às vezes temos medo de coisas que o Senhor tem se levantado na nossa frente. Vocês não viveram isso. Muitos de vocês são jovens na fé. Mas eu já preguei numa igreja em que o momento de louvor era 5 hinos do cantor cristão a capela. Nem instrumento entrava. E era daquela época, daquele modelo em que se tocava uma canção, entrava o pastor, todo mundo se levanta, depois se sentava e não sei o quê. Todo um rito. Encerrava o culto com o tríplice amém. Alguém aqui alcançou o tríplice amém? Cantava 2 músicas. Cantava-se finda-se esse dia. Fazia oração silenciosa, que para mim é a coisa mais terrível que acontece. Porque na oração silenciosa todo mundo faz silêncio, mas não ora. A oração silenciosa é uma pausa para a gente esperar o que vai acontecer. Só. Aí depois da oração silenciosa, o tríplice amém. 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 É bacana, irmãos, eu acho até bacana. Mas só que o nosso contexto não é mais esse. Aí você pega as biografias, aí você lê Whitefield, você lê não sei quem, pregando para 5.000 pessoas, pregando para 15.000 pessoas, pregando para 8.000 pessoas num grande auditório. É, irmão, de verdade isso acontecia. Só que naquela época nem tinha televisão, nem tinha Facebook, não tinha internet, não tinha TV a cabo. Vai tirar o povo de dentro de casa, vai ter o quê? Fulano vai pregar lá na lagoa, fulano, não sei o quê. Ele vai nada, vai ficar dentro de casa. O contexto mudou, as ferramentas precisam mudar, as pessoas mudaram, as organizações mudaram. Os valores mudaram, mas Deus é e continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora nós precisamos observar essas mudanças e não nos perdermos no passado, como se o passado resolvesse tudo. Não é assim, não é assim. Se nós não observarmos o que está acontecendo,
nós corremos o risco de ter uma excelente palavra, mas não saber aplicar a realidade atual. Nós corremos o risco de saber os textos bíblicos e não saber tomar decisão. Nós corremos o risco de não identificar mais pecados nessa geração atual, onde o camarada, muitos, isso aqui é coisa de igreja. Você sabia que tem gente na igreja que pensa que fazer relação sexual antes do casamento é pecado se não for feito com camisinha? Não, não é gente pequena, não, de pouca leitura, não. É gente de conhecimento. Faltou orientação. Irmãos, só para esse problema, tradicionalismo, legalismo e esses ismos que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, eu gostaria de indicar um livro. O título do livro é Contaminação Espiritual. O subtítulo é o seguinte: no passado, muitos morreram pelo cristianismo. No presente, milhares morrem de cristianismo. Ele fala sobre legalismo, ele fala sobre tradicionalismo, ele fala sobre todas essas coisas que eu falei. Irmãos, não percamos de vista que o relacionamento com Cristo é sobretudo um relacionamento. Paulo vai falar que esse relacionamento é simples. Ele vai dizer, não percam a simplicidade do Evangelho de Cristo. Tem que ser nova criatura. Para ser nova criatura, tem que nascer do Espírito Santo. E deixa que o Senhor trabalhe na tua vida e observa as demandas da palavra. Então eu gostaria de indicar esse livro aos irmãos. Indico. É indicado por seu chefe, deve ser bom. Alcione Emerick, Dr. Alcione Emerick, Contaminação Espiritual. No passado, muitos morreram pelo cristianismo. No presente, milhares morrem de cristianismo. Você quer ver uma marca disso? Bildad era um cara bruto. Falou verdades de forma abrupta. Você já deve ter ouvido o que eu vou dizer agora. Rapaz, antigamente quando fulano não era crente, ele até que sorria. Mas agora que ele aceitou Jesus, ele está chato com força. Meu amigo, o caba chato da cebola. Por quê? Porque ele tem entendido que, de alguma forma, vida santa é ser sisudo, sério, é não falar, é não se relacionar, é ser triste. Eu conheço pessoas que defendem a ideia de que o cristão ele tem que ser triste. Conheço uma muito próxima de mim, que chegou para mim e disse, pastor, na Bíblia tem um versículo separado dizendo Jesus chorou, mas não tem nenhum versículo dizendo Jesus sorriu. Você está rindo agora. Irmãos, é terrível você conviver com um crente chato, legalista. Seja ele pentecostal, reformado, batista, se é chato, legalista, tradicionalista, é terrível. E a situação vai piorando, quanto mais a igreja vai aumentando, menor vai sendo a profundidade do relacionamento interpessoal. Eu não vou dizer aqui, irmãos, que eu conheço todo mundo, porque eu não conheço. E se eu tivesse sem óculos, eu nem lhe vejo. Para eu conhecer alguém, pelo nome, tem que ser uma tirada assim de uns 5, 6 anos. Mas aqui nessa igreja, eu tenho amigos.
Eu tenho amigos que eu posso chegar e abrir o meu coração e juntamente com eles a gente orar, e já fizemos muito isso. Os meus amigos são os pastores dessa igreja. Eu faço parte do colégio pastoral e de vez em quando, nas quintas-feiras, nós nos reunimos como amigos para interceder uns pelos outros, abrir o coração. Isso tem feito na nossa vida uma diferença muito grande. O tradicionalista, o legalista, o ortodoxo, o insensível, ele não é assim, ele não tem amigos. Ele vive só. Eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Em um determinado momento, aqui na rádio, eu tenho um programa, a Igreja Ajuda, programa Curados pela Palavra, toda sexta-feira, 21 horas. Programa que antecedeu a mim, o pastor veio para pregar no rádio, achei interessante, assim, ele foi pregar no rádio, né, de paletó, de gravata, uma biblona, andando que nem um tenente. Eu faz 5 anos que eu estou na CPAD, irmão. 5 anos que eu estou com o programa de rádio lá. É o programa um dos programas mais antigos que a CPAD tem agora no quadro. Porque o resto não conseguiu pagar a demanda. Porque é pago, não é de graça não, irmãos. E custa. Conversei com ele. Graça e paz, meu irmão. A paz do Senhor. É assim. Já viu? A paz do Senhor. Irmãos, eu estou arrumadinho aqui. Mas os irmãos sabem. Dos pastores que tem aqui, eu sou mais esculhambado que tem. Eu só ando em traje de apagar fogo. Eu fui para a rádio lá. Irmão, eu vou pregar de gravata no rádio, para quê? Ninguém está me vendo, irmão. Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional vestido de gravata daqui para cima, daqui para baixo de bermuda. Avaliou no rádio. Ele me olhou da ponta do pé assim a cabeça. É você que é o pastor Cassé. Irmão, me perdoe a franqueza. Eu prefiro mais quando um adolescente dessa igreja aqui, um jovem, tô tudo massa, beleza, como é que tá, pastor? Eu me sinto melhor do que muitos crentes que chegam para mim, estica a mão e faz a paz do Senhor. Chega a me dar um arrepio, chega a me dar um troço. Chega a me dar um negócio. Irmãos, onde é que tem no Evangelho que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem que ser grosseiro? Onde é que tem no Evangelho que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem que estar vomitando verdades teológicas e mandando o povo para o inferno? Irmãos, onde é que tem? Que tipo de Evangelho é esse que me faz ser grosseiro? Que me faz ser estúpido? Que retira minha sensibilidade, que não produz apreço pelas pessoas, que me retira o brilho, a alegria de viver. Por isso, irmãos, que eu prego essa palavra, eu brinco, porque a liberdade que Jesus nos causa é muito grande, a vontade que dá é de sorrir. O peso do pecado estava sobre nós, Ele retirou. Situação verídica. Costa Silva. Rapaz, teve um encontro com Jesus. Esse encontro foi muito radical. Sua mãe e sua irmã
também crentes em Cristo Jesus, mas ele entendia que sua mãe e sua irmã, de alguma forma, não se vestia como deveria vestir uma mulher de Deus. Pegou uma tesoura, rasgou as roupas da mãe e da irmã. É isso aí, ó. Quando a religiosidade nos afasta. Eu estava em Campina Grande, à frente da congregação. Um colega meu me franqueou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: Cassé, me pregaram essa semana. Eu disse: o que foi? Fui fazer uma visita na casa daqui, de uma das nossas irmãs. Aí o esposo dela estava lá. O esposo dela nunca veio aqui na igreja. Estava lá sentado, era domingo de tarde, assistindo um jogo. Eu cheguei, conversei com ela. Ela me puxou para dentro. Pastor, vem cá, olha aqui, meu esposo. Aí estava lá o homem deitado, assistindo a TV dele, o jogo de futebol. Olhou para mim, acenou. A esposa falou: está aí o pastor. Fala que ele rouba agora. Ele está aí, olha. Está aí. Diz que ele afana os dízimos agora. Ele está aí, olha. Fala com ele diretamente. Nenhuma sensibilidade no coração. Nenhuma sensibilidade, nenhuma misericórdia. Irmãos, as questões do passado são muito importantes. Os irmãos do passado pagaram um preço muito alto para que nós tivéssemos acesso a muitas coisas. O passado para nós é importante porque nos inspira, e no passado está amoldurado pelo tempo e pela vida muitos dos princípios pelos quais nós vivemos. Mas ele não é o prisma único. A ação do Espírito Santo de Deus é constante, é tremenda, é eficaz. Ele tem aberto vias profundas. A revelação de Deus não muda, é verdade. Mas eu preciso contextualizar as realidades que acontecem nas gerações, que senão essa mensagem corre o risco de não conseguir ser aplicada às demandas. Qual é o pensamento que você tem sobre bioética? Qual é o pensamento que você tem sobre identidade de gênero? Qual é o pensamento que você tem sobre multiuniversos, teoria quântica, terapias novas? Qual o pensamento que você tem? Ah, não tem pensamento nenhum, não? Tenha cuidado, meu irmão. Estude a palavra, veja o que está acontecendo ao seu redor. Existem muita mudança que está acontecendo e a gente precisa estar atento a elas, para responder com a palavra a essas mudanças, dizendo: existe um Deus que procura o homem, que quer resgatá-lo, dar uma nova vida, que responde às demandas existenciais, que dá um novo viver, que dá alegria verdadeira. Muito do que o mundo tem é engano, muito do que o mundo tem é engodo, é sensacionalismo, são coisas falsas. Mas você só vai saber se você entender a palavra. Você só vai saber se você identificar os fatores desse mundo que estão com problema. Hermenêutica não é só ler o passado. Hermenêutica também é ler o presente. E, sobretudo, hermenêutica é ler o futuro. Então, irmãos, tenham muito cuidado, para não se apegar a muitas coisas que, às vezes, fizeram um certo sentido no passado, mas que podem ser modificadas e que não alteram o conteúdo. Vou dizer uma bem simples. Em um dado momento na história dessa igreja, o pastor adotou uma postura que eu achei fantástica. E ela olha para o passado e olha para a atual realidade. Sabe qual? Os filhos são chamados aqui à frente, juntamente com os pais, para ministrar uma bênção que está na revelação, que é bíblica e que surte o efeito espiritual, e eu percebo também emocional,
na vida das crianças aqui na frente. Eu vejo pais com a mão na cabeça dos filhos, repetindo. Mas eu vejo filhos com olhos fechados, recebendo e entendendo o valor de que existe uma igreja, de que existe uma família, de que existe um Deus, de que existe uma bênção, de que existe uma autoridade, de que existe um lugar onde o Senhor ama, de que existe um lugar onde o Senhor interage de forma mais profunda, um lugar onde eu respeito, um lugar onde sou respeitado e sou amado. Se a igreja perder esse sentido, irmãos, da pregação do Evangelho, da contextualização dessas verdades, e a gente ficar, não fazem mais pregadores como antigamente. Irmãos, eu acho que se eu pregasse na época de Agostinho, eu era expulso. Não fazem mais grupos de louvor como antigamente. Não tem como, irmãos. A nossa geração é diferente. A nossa geração entende as coisas de forma diferente. Nós precisamos entender como eles se comunicam, como as coisas acontecem, para deixar as verdades do Evangelho reais na vida de cada um, aplicando de forma positiva e verdadeira à vida de cada um. Não sejamos como Bildade. Bildade entrou sem piedade, mas que a nossa fé seja desenvolvida com misericórdia, com amor, com piedade. Esteja preparado para responder com mansidão e temperança a razão da fé que está em você. É assim que Pedro diz. Amém? Irmãos, eu vou orar, mas não estranhe a oração que eu vou fazer, não. Por quê? Porque eu vou orar por muitos de nós, que em um dado momento da nossa história, pode ter sofrido um abuso espiritual por parte de um líder, que de uma forma dura, falou alguma coisa que nos feriu. Irmãos, eu conheço pessoas que até hoje têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus, de oração, de intimidade com Deus. Sabe por quê? Por quê, irmão Neto? Levaram ela para um ciclo de oração de criança e forçaram ela a orar para esse Deus poderoso e bom, 1 hora de joelhos. Uma hora de joelhos. Por que de joelho? Por que de joelho? Sabe o que aconteceu? Gerou um trauma. Não consegue mais. Por quê? Porque para ela, quando ela chegava em casa, a mãe botava de joelho para castigar. E como é que esse Deus é bom que me bota de joelho também? Nós precisamos respeitar a geração como geração. E nós precisamos falar das verdades do Evangelho com piedade e com amor. Perceba, é até diferente. Você passa por alguém que é liberto, ele sorri, ele fala com amor das verdades do Evangelho. Um sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Você passa por um legalista, dá até medo. Senhor. Jesus chorou, não sorriu. É ranzinza. É terrível. É insensível. Não tem sensibilidade para com o outro. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com uma oração. Eu vou pedir uma coisa muito difícil a você agora.
É possível que você tenha vivido uma agressão. Alguém em cargo de liderança foi agressivo com você, em atitudes ou em palavras, fruto de algum tipo de legalismo, tradicionalismo, não sei, é possível que isso tenha acontecido. Eu gostaria de pedir a você agora, nesse momento, que diante de Deus, para o seu bem e para o seu desenvolvimento espiritual, que no seu coração você liberasse perdão a essa pessoa que agiu com abuso de autoridade sobre tua vida. Ele não tinha alegria em te disciplinar. O que ele tinha de verdade era ódio no coração. E ele fez isso como um legalista. Só que você ficou marcado. De uma forma ou de outra, você traz isso dentro de si. Não falou para ninguém. Eu quero me unir com você nessa oração. Mas eu gostaria que de coração você dissesse: eu perdoo o líder fulano, eu perdoo o pastor cicrano, eu perdoo, porque, irmãos, são seres humanos. Não deixe que a sua alma crie raízes de amargura nem ressentimento e não se transforme como um deles. Viva a liberdade do Evangelho. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Paulo escreve aos Gálatas assim. Um Evangelho que resgata a nossa verdadeira alegria de viver. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós nos unimos com todos os irmãos que de uma forma ou de outra, agora nesse momento, estão clamando e nos seus corações, liberando perdão para pessoas que as agrediram com seus tradicionalismos, com suas vomitadas de verdades teológicas, com abuso de autoridade muitas vezes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós liberamos perdão a cada um destes. E te pedimos, Deus, que o nosso relacionamento contigo seja um relacionamento de amor e de alegria. Que a gente te conheça, Senhor, não por causa do medo de ir para o inferno, mas que a gente conheça e viva a alegria de saber que o Senhor é o nosso Pai. E que um dia nós vamos estar face a face com o Senhor. E que essa alegria se estenda à nossa família. E que essa alegria se estende a nós, a nossa alma, os nossos relacionamentos. Que as pessoas vejam em nós aquilo que viam no Senhor. Pai, oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Pastor Tomás quer dar um aviso. Acho que eu esqueci de lembrar que domingo próximo, em fevereiro, nós voltaremos a ter os dois cultos, 16h30 e 19h30. Sendo que vamos estar contando as pessoas presentes nos dois cultos, a fim de avaliar se vale a pena ter dois ou só um culto, até para a economia, se for o caso. Então, se você tem um culto que você costuma vir, venha, ou escolha o horário melhor para você, ok? E pela manhã o aulão inicia a escola bíblica. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor.